Olá, meus amigos, meus irmãos. Vamos estudar a palavra de Deus, vamos meditar nela. Hoje a meditação, eu quero meditar em duas situações que aconteceu hoje que eu presenciei. Uma situação foi logo de manhã, aí uma serva de Deus indo para o seu trabalho, e aí ela conversando, dizendo que ela tem uma dificuldade com uma colega de trabalho que perturba a vida dela. E aí ela dizendo assim, olha, só porque a gente é crente, pensa que a gente é besta, pensa que a gente é capacho. Eu sou crente, mas não pisa no meu calo, não. Ela dizendo isso. Fiquei pensando, né? E vem vindo os textos na minha mente, no meu coração. E a outra situação foi de uma moça, que eu vi ela escrevendo, um vídeo, pastor falando sobre a submissão da mulher. Ela falou assim, eu concordo de me submeter mesmo, mas eu não aceito ser maltratada. Essas duas situações, será que são diferentes uma da outra? Será que essas duas pessoas, servas de Deus, crente, será que é diferente a situação da casada, que falou que aceita a submissão, mas não aceita ser maltratada, e a outra que trabalha junto com uma colega de trabalho, e essa colega perturba ela, e aliás, o chefe dela, né, a chefe dela, e ela diz que não pega no meu calo. Então nós vamos para a palavra de Deus, porque às vezes pode acontecer conosco isso, né? Eu fiquei pensativo sobre isso. Então, a palavra de Deus, nós vamos primeiramente para a palavra de Deus no livro de Mateus, aqui é o próprio Jesus Cristo, capítulo 5, versículo 39. Diz assim a palavra de Deus, eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Então Jesus está dizendo assim, ó, não bate de frente com a pessoa má. Então aqui já é para nós ficar atento a isso, né? No livro de Hebreus, relata a história de Moisés e dos profetas, que Hebreus capítulo 11, 25, que diz assim que Moisés, ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus, 11, 25, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus. Então aqui, essas situações aqui, está parecendo situações de confronto, de maus trato, né? E a palavra de Deus diz também, diz aqui em Lucas, aliás, em Hebreus 12, 3, diz assim, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Então, aqui está falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo teve muita contradição, teve muita oposição contra si mesmo, né? E a palavra de Deus está dizendo aqui para nós seguirmos o exemplo dele. Mas, quanto a palavra de Deus fala para nós sermos sujeitos, para nós sermos submissos, será que quando eu vou ser submisso, eu tenho que ser submisso só para aquelas pessoas boas, eu não devo aceitar ser maltratado? Que nem no caso daquela senhora casada e daquela senhora que tinha uma chefe, uma patroa acima dela, né? Ela se submetia, mas não aceitava ser maltratado. E aí, como é que fica, né? Será que são posições diferentes? Será que é diferente a submissão ou não? Não é diferente. Só muda o local, mas não é diferente. Então vamos aqui para a palavra de Deus, capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 13. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor. O que é ordenação humana? Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana. São os chefes, são os superiores a nós. O que é se sujeitar? Ser obediente, não ser respondão, não ser resmungão. Isso é ser
submisso. Mas, será que nós devemos ser submissos só quando as coisas estão indo bem? Então vamos aqui para a palavra de Deus, versículo 18 do capítulo 2, que diz assim: vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também os maus. Que também está falando que até aquele que é perverso, eu tenho que me sujeitar, se ele estiver acima de mim. Vamos aqui para as mulheres, capítulo 3, versículo 1, que fala também de autoridade em cima dela, que é o marido. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se algum deles não obedece à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra. Vamos supor que um marido desse, ou um chefe desse, é perverso. E aí, como é que fica? Eu devo aceitar ou não? Eu já li para você, né? Eu já li para você. Agora vamos ler o 20 do capítulo 2 de 1 Pedro. Por quê? Que glória será essa se, pecando, sois esbofetados? Sabe o que é esbofetado? Levando uns tapas. Se eu mereço levar uns tapas, a palavra de Deus fala que eu não tenho glória nenhuma, né? E sofreis, mas se fazendo bem, sois afligidos. Aqui também está falando até de levar uns tabefe e outras coisas. E o sofreis, isso é agradável a Deus. Meu Deus! Quer dizer que se eu tiver um marido ruim, ou um chefe ruim, e ele vier até me agredir, será que eu devo acatar? Está escrito na palavra. Está escrito na palavra. Está escrito aqui no Lucas capítulo 6, versículo 29. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe a outra. Está vendo? Então, meus amigos, nós não devemos resistir. Nossa, mas eu até levar uns tapas eu posso levar? Vou ser afligido? Sim. Porque nós não devemos botar a nossa mão. Aqui no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 19, a palavra de Deus fala para nós, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então, aquela mulher que falou que ela se submete, mas se o marido pisar no calo dela, ela se rebela, não está de acordo com a palavra de Deus. Se eu tenho um chefe acima de mim, e aquele chefe é perverso, e ele me maltrata, chega até o ponto de dar uns tabefes em mim, e eu me rebelo contra ele, também não estou fazendo a vontade de Deus. Eu tenho que me entregar, fazer orações. Por exemplo, vamos supor aqui no caso do chefe mau e do marido mau. Você vai lá no seu quarto, ora a Deus, ó Deus, eu estou apanhando, eu estou sofrendo, eu estou levando os tabefes. Me liberta, Senhor, tem misericórdia de mim, converte ele, converte ela. Lembra aquele texto que a palavra de Deus diz assim, orai pelos vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem? Meus amigos, meus irmãos, essa palavra aqui, poucos vão aceitar. Essa palavra aqui, poucos vão se curvar diante dela. Porque o curso do mundo fala, nós devemos também não ser besta não. Não é assim que a palavra que eles falam, o mundo fala? Mas a palavra de Deus fala totalmente ao contrário. A palavra de Deus fala, no 21 do capítulo 2 de 1 Pedro, diz assim, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo para que sigais as suas pisadas. 23, o qual quando injuriava, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Meus amigos, quando você chegar nessa fase aqui, em que você lembra de Deus, você fala, eu não vou fazer nada, o Senhor está em tuas mãos, vou orar por Ele. Você atingiu um patamar de agraciado ou agraciada diante de Deus. Que Deus possa fazer nós chegar nessa palavra aqui e cumprir ela totalmente, sem rancor. Porque a palavra de Deus fala que quando nós sofremos por causa da nossa consciência para com Deus, nós vamos ter um galardão muito grande no céu. Vale a pena. Meus amigos, meus irmãos, pensa comigo. Se Deus pudesse mostrar para nós
as riquezas, as glórias que nós iríamos ter no céu. E nós ia ficar fascinado. E Deus falou, só que é o seguinte, você vai passar 80 anos na terra apanhando todo dia para você chegar aqui. E daí você vai ter a eternidade. Você não aceitaria? Você não aceitaria? Com certeza, se você pudesse enxergar os teus olhos humanos e ver-se a imensidão de coisas boas que vai ter para nós, e você tivesse preso há 80 anos, apanhando todo dia, chicotada, você não aceitaria? Com toda certeza você aceitaria. Confiando naquela promessa lá na frente, que você viu que o tamanho daquilo que você vai receber não dá para se comparar com o sofrimento de 80 anos que você vai passar nessa terra. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém.